Olá, muito boa noite para todo mundo. A gente está aqui agora nesse webinar sobre organização dos nossos livros, né? E a gente convidou a Marina Grande para poder colaborar com a gente. E você que está entrando aí agora no Facebook, se tiver alguma dúvida, pode deixar seu comentário. A gente vai falar hoje sobre como organizar a nossa biblioteca pessoal e aproveitando esse tempo de pandemia, que tem muita gente que ainda está em casa, né? Mesmo com algumas pessoas retornando ao seu trabalho convencional, mas muita gente ainda está em casa. E nós estamos agora no início de dezembro, né? Então nada é melhor do que a gente organizar a nossa vida começando pelos livros, né? E aí a gente vai hoje dar dicas para vocês. Eu também vou aprender muito, com certeza, com a Marina. E é isso. Eu quero agradecer a Marina por estar disponibilizando o tempo dela, né, para compartilhar de conhecimento que ela tem desenvolvido no decorrer desses anos, né? Eu acredito que daqui a um pouco tempo a Marina vai ser assim a guru de biblioteca pessoal. Tomara! E, enfim, a gente precisa de pessoas que sejam referências, né, nessas áreas tão específicas. E, com certeza, assim, eu acho que a Marina tem muito a colaborar hoje com a gente. Então, vou falar um pouco sobre a Marina, né? Marina é bibliotecária, ela se formou na UNB, aqui na Universidade de Brasília. Ela teve várias experiências com bibliotecas diferentes, né? Com bibliotecas escolares, biblioteca especializada. E aí, no dado momento da vida dela, ela recebeu uma oportunidade, né, para fazer uma biblioteca particular de uma pessoa. E aí, ela começou a se desenvolver nessa parte, né? Então, eu queria que a Marina se apresentasse, falasse mais sobre ela, sobre a trajetória. Fica à vontade, Marina. E tenho certeza que vai ser muito legal saber dessa história para a gente também se inteirar, né, sobre essa questão de biblioteca pessoal, porque acho que pouco se fala, né? Geralmente a gente vê mais advogado que tem ali uma coleção de livros, ou alguém, algum professor, algum pesquisador, mas eu acho que todo mundo, pelo menos assim, a maioria das pessoas comuns mesmo, tem uma coleção pequena de livros em casa, né? E muitas delas não sabem como organizar, só coloca na estante, enfim. Então, é isso. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre você, sobre sua experiência. É isso aí. Ai, obrigada, é um prazer enorme. Sempre que eu puder, ou que me surgirem oportunidades de compartilhar esse conhecimento, eu vou, porque a gente acha que é uma restrição muito do bibliotecário, né? E aí, o meu objetivo é que a gente crie metodologias, ou que a gente consiga replicar essas metodologias todas que a gente aprende no curso de biblioteconomia para outras pessoas de uma forma leiga, eu diria, né? Compartilhar conhecimento nunca é demais, e eu vejo que é um nicho pouquíssimo explorado do bibliotecário, né? Principalmente aqui no Brasil, o curso de biblioteconomia, o foco geralmente é para concurso público. Ou bibliotecas escolares, enfim, que também tem um grande mercado. Mas eu vejo poucas pessoas trabalhando na área de organização de biblioteca pessoal, né? E como você mesmo diz, existem profissionais que têm mais livros que outros. Não é que só tem livros, mas tem muita gente que tem coleções pessoais de literatura, né? E aí como fazer isso? Porque as pessoas pensam, eu só vou conseguir separar e categorizar meus livros se eu tiver de áreas muito diferentes. Se eu tiver só de literatura, eu não consigo. Ou então, se eu tiver só de literatura, como é que eu vou criar uma categorização diferente? Como é que eu vou organizar? Então, meu objetivo é que, independente da sua coleção, que você tenha uma biblioteca organizada, né? E que as pessoas levem em consideração que qualquer coleção de livros é uma biblioteca. Então, tratemos-a como, né? Então, fala só um pouquinho de mim, porque eu fico um pouco envergonhada. Eu nasci fora, eu nasci na África do Sul por questões de infraestrutura, e morei em Moçambique até os meus 7 anos de idade. Depois vim para o Brasil, enfim, trabalho do meu pai, e conheci a biblioteconomia através da minha esposa, na verdade, porque ela cursava o curso de biblioteconomia, e eu me apaixonei imensamente pela primeira matéria, que era a Introdução à Ciência da Informação e Biblioteconomia, e foi incrível descobrir a quantidade de áreas que a gente pode atuar.
Ao longo do curso, eu me distanciei um pouco desses outros nichos devido à quantidade de estágios que eu fiz. Então, eu tentei fazer nas áreas mais diversas, inclusive bibliotecas para deficiente visual, que foi uma super experiência. E eu acho que a experiência o estágio que mais me deu experiência para a área de organização de biblioteca pessoal foi um estágio que eu comecei e fiz 1 ano de estágio no Superior Tribunal de Justiça e tive uma chefe maravilhosa, a gente organizava acervos pessoais dos ministros. E foi muito, muito bom, foi super enriquecedor. E eu acho que me deu um know-how, uma base muito boa para o que eu faço hoje. Mas eu tive que relembrar muita coisa da biblioteconomia, trazer muita coisa da biblioteconomia para conseguir fundamentar tudo isso. Inclusive, para quem não sabe, a Thalita foi uma super aluna, eu diria. Foi uma pessoa que até instigou esse meu lado de como repassar isso, né? De como conseguir estruturar um passo a passo de por onde começar. Então, isso foi ótimo, porque fazer eu sabia, eu só não sabia... eu não sabia como atender clientes, né? Ou seja, como angariar clientes, né? Ou trazer esses clientes. E isso foi muito difícil. Então, eu acabei fazendo uma especialização em personal organizer, que me deu todo esse know-how que eu precisava de atendimento ao cliente. E eu acabei expandindo a minha área de atuação não só para bibliotecas, como organização residencial, empresarial e documentos, né? Enfim, de documentos digitais, de fotografias, documentos físicos. Acabei expandindo a minha área de atuação por saber que muitas pessoas ainda não valorizam a organização de uma biblioteca, não sabem os benefícios que ela traz. Quer dizer, já tem dificuldade de descobrir os benefícios da organização da biblioteca pessoal, mas da organização geral, assim, organização do conhecimento, organização física, ou seja, tudo da sua residência. Todas essas coisas impactam muito na sua vida, na sua produtividade, enfim, no seu rendimento. Então, meu objetivo para organizar bibliotecas pessoais era tirar um pouco a biblioteconomia dessa caixa de apenas bibliotecas, deixar de atender usuários para atender clientes, né? Então, ter uma especificação, ou seja, eu deixei de fazer uma biblioteca pensando num contexto e comecei a fazer pensando naquele contexto específico daquela pessoa, sabe? E isso me tirou bastante da caixinha. Então, foi muito bom, assim, e eu aprendo todo dia com cada cliente, eu sempre aprendo uma coisa nova. Acabou que, assim, você escolheu esse ramo e, assim, poucas pessoas, igual você falou, poucos bibliotecários se propõem a fazer, justamente por, às vezes, não saber como iniciar aquela conversa, aquela triagem, né, com o cliente. A gente, assim, dentro da nossa formação, a gente fica muito limitado também às questões da catalogação, da classificação ali, muito engessado. E quando você quer ir para outra realidade, que é uma biblioteca dentro de casa, a gente fica, às vezes, assim, se sente perdido, né? Mas, Isso. com certeza, eu acho que a gente precisa aprender, eu como bibliotecária mesmo. Depois que eu assisti a live que a Clarissa fez com o pessoal da Câmara, eu organizei minha biblioteca aqui em casa. Então, assim, maravilha! Foi um pontapé, assim, baseado na estrutura que você fez, né, Marina? Você tinha feito as coordenadas para ela. Então, assim, às vezes até a gente, eu mesma estou na biblioteca tem 3 anos, né? Mas trazer o que eu sei para a minha biblioteca, assim, até eu adaptar, eu não tinha tido, assim, esse know-how, mesmo esse insight, sabe? De falar, não, agora eu consigo, né? Ficava procrastinando. E aí, pensando nisso... Ai, desculpa te interromper, pode continuar. Não, tudo bem. Não, é só porque é isso, eu acho que a gente usa a teoria toda que a gente aprende, a fundamentação toda que a gente aprende e tenta colocar numa prática palpável, né? Ou seja, a gente tem que saber a utilidade de toda essa teoria. E isso, às vezes, na prática é um pouco difícil, apesar do curso de biblioteconomia oferecer estágios desde o primeiro semestre. E quem quiser ter essas oportunidades terá. Claro que quem faz a faculdade é o aluno. Mas o curso de biblioteconomia ele tem
um privilégio muito grande de ter estágios desde muito cedo, enfim, a gente tinha estágio desde muito cedo, claro que dentro das limitações daquilo que a gente estava aprendendo no curso, mas isso te dá uma prática muito boa. Só que quando eu me vi organizando um acervo pessoal e tendo que sair da caixa de tudo que eu tinha aprendido a estruturar a partir de um estudo de usuário, a partir de uma política de acervamento e transformar isso numa coisa extremamente pessoal, foi complexo entender até onde eu podia ir com o meu conhecimento e até onde a pessoa ia se sentir à vontade de ou ia ter vontade de acolher aquela teoria, né? De falar, isso aqui tem um fundamento e essa teoria vai me ajudar, sabe? Então, eu tive que falar, isso aqui não é só uma teoria, isso aqui é uma forma de te ajudar. Então, desmistificar um pouco isso, né? Certo. E a gente que já é da área, a gente acaba que lida com essa dificuldade no início, né? De quebrar alguns paradigmas para poder adaptar, né, o nosso conhecimento da área da biblioteconomia, às vezes, para as nossas bibliotecas pessoais, estou dizendo isso pela minha experiência, quanto mais pessoas que não têm conhecimento, né, assim, e foi pensando nessas pessoas que eu pensei em elaborar esse encontro aqui, né, virtual, para justamente ensinar as pessoas a organizar os seus livros de uma maneira simples, sem muita técnica, sem muita coisa da nossa área propriamente dita, assim, né? Claro que ajuda, mas de uma forma simples mesmo e otimizada, né? E aí eu vou falar aqui algumas perguntas, né? Tá ótimo. Então, a grande questão, né, que a gente lida quando a gente vê uma bagunça ou um acúmulo de coisas cara, por onde eu começo a organizar isso, né? Então, essa é a grande o ponto-chave, né, que a gente tem que tirar. Por onde que a gente... primeiro passo. Bom, o primeiro passo, na verdade, ele é composto de 3 passos. O que a gente chama de análise do tamanho do acervo, ou seja, eu preciso saber qual é o tamanho do acervo mais ou menos, quem vai utilizar a biblioteca, e o meu primeiro passo para começar essa organização é a fazer a triagem dos livros. Por quê? Toda vez que a gente junta todos os livros que a gente percebe que tem uns que são de reparos, tem uns que tem que devolver porque ele tem um carinho de alguma biblioteca, ou seja, devolvam seus livros para a biblioteca. Tem uns que a gente quer reciclar, porque são xerox de livros que a gente não usa mais, que a gente usava na faculdade, a gente gostaria de reciclar. Ou um livro que está muito deteriorado e é um livro super comum e eu não quero doar porque ele não tem mais utilidade, ele já perdeu folha e eu preciso reciclar. Então, dar o direcionamento dos seus livros, ou seja, essa triagem, essa separação, para qualquer organização que a gente faz, a gente começa por ela. Então, a gente sempre começa por saber o que fica, o que doa e o que vai embora. Esse vai embora pode ser devolver para a biblioteca, pode ser a reciclagem, pode ser doar dar para alguém, doar para algum amigo, dar para algum parente da família, enfim. Pode ser uma doação para uma biblioteca, como você preferir. Então, esse é o primeiro passo de todos. A gente precisa selecionar o que a gente vai organizar, né? Porque imagina que eu tenho 1000 livros e aí eu falo, meu Deus, vou começar a organizar, e eu organizo os 1000 livros. Quando eu chego no fim, eu falo, gente, mas eu nem quero esse, eu não quero esse, eu não quero esse. Quando você viu, você tirou 80, 100 livros da sua coleção. Seria muito mais fácil, né? Você não perderia aquele tempo. E aí, então, a gente sempre começa por essa triagem, e lembrando que toda vez que a gente for organizar os nossos livros e a gente for fazer essa triagem, tudo que for ficar, se a gente tiver aquele tempinho, a gente higieniza, né? Então, a gente dá uma limpada. Mais para frente, a gente fala como é que a gente vai fazer isso, mas é sempre bom, já que a gente vai organizar, já que a gente vai botar tudo no lugar, a gente vai criar uma etiqueta, uma categorização, um número ou uma letra, enfim. Já que a gente vai fazer tudo isso, vamos aproveitar e já higienizar, né? Já deixar o livro limpo, já deixar o ambiente que ele vai limpo, que seja um ambiente longe do sol, com pouca umidade, né? Refrigerado, enfim. Que seja um ambiente adequado para os seus livros. Lógico que falar, Marina, mas eu não tenho como fazer isso. Tudo bem, então evita ao máximo, pelo menos, umidade e incidência direta do sol, que isso prejudica. Mas tem gente que me fala, eu não tenho como. Gente, é isso, a gente tem que se adaptar. Não existem regras para a organização da biblioteca pessoal.
Não se limitem por uma falta de espaço, por uma falta de um aplicativo, por uma falta de... Vamos tentar adaptar tudo que a gente puder para o que a pessoa tem, né? Para o que o cliente tem, ou para o que a gente tem em casa. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho livros, mas eu também tenho livro digital. E os meus livros físicos são em menor quantidade. E aí todo mundo pergunta, então sua biblioteca é super organizada. Gente, eu tenho poucos livros, né? E aí me pergunta, mas você prefere o livro digital? Eu prefiro livros. Eu não tenho preferência específica. Eu só acho que hoje em dia, dentro do que eu preciso, das minhas necessidades, o livro digital funciona muito bem para mim, né? Sim, essa questão da triagem é muito importante, né? Quando eu estava mexendo aqui na minha biblioteca, eu tirei muito livro que eu achava que eu precisava e no momento eu falei, não, isso aqui não vai ser útil para mim. Então, é muito interessante esse ponto, porque eu penso assim, quanto menos a gente tem nesse sentido, a gente consegue gerir melhor, né? De certa forma. Então, é muito importante mesmo esse passo, né, da triagem, e depois destinar, né, para onde que vai. Muito legal Isso. essa. E é importante que o conhecimento circule. Então, é isso que eu sempre falo. Se você vai ter um livro só por ter, porque você se apegou ao conhecimento, imagina quantas outras pessoas não podem ter aquele prazer que você teve ao ler o livro, sabe? Então, às vezes, doar os livros para instituições, para escolas, pode expandir o conhecimento de muita gente que não tem nem condições, às vezes, de ter acesso a um livro daqueles, porque às vezes os livros são caros, ou às vezes o livro que a pessoa tinha daquele jeito, já estava faltando página, a pessoa já tinha escrito, já tinha uma folha rasgada. Então, assim, se a gente não está usando e o livro não tem nenhum valor ou sentimental ou monetário, que a gente faça circular essa informação, né? Que a gente faça ir para frente, que a gente dissemine, né? O máximo que a gente puder. Sim, legal. E então, Marina, depois que a gente faz essa triagem, né? Essa análise, né, do que a gente tem em casa, dos livros, o próximo passo é a gente tentar ou começar a categorizar, né? Então, eu queria que você falasse, desse exemplos para a gente de como é que a gente pode categorizar os livros, se por assunto, né, que é o mais básico que a gente tem, enfim, dê dicas para a gente, assim, de como é que a gente pode fazer isso. Então, aí começa a sair um pouco da caixa do bibliotecário, porque nós sempre aprendemos sempre aprendemos não, mas a gente entendeu que existem códigos que surgiram para denominar números aos assuntos, né? Para facilitar e para a gente conseguir ter uma abrangência maior do conhecimento, né? Então, imagina que eu tenho muitos assuntos e eu preciso organizar isso tudo. Então, dando números aos assuntos, se tornou uma forma fácil. A gente tem vários códigos que fornecem essas categorias a partir de números, enfim. Quando a gente vai fazer bibliotecas pessoais, a gente tem que sair um pouco dessa caixinha do assunto, porque vai depender muito de para quem que a gente está fazendo e como é que a pessoa utiliza a biblioteca dela. Por quê? Se eu tenho 200 livros, a funcionalidade deles, para mim, vai ser de uma maneira. Se eu tiver 2.000 livros, a funcionalidade dele vai ser outra e a visibilidade que eu vou ter da minha biblioteca também é outra. Então, imagina que enxergar 200 livros é uma coisa e enxergar 2.000 livros é outra coisa, né? E outra, eu funciono de uma maneira. Se eu estiver numa casa com a minha família inteira, meu pai vai pensar de um jeito, minha mãe vai pensar de outro, eu vou pensar de outro. A pessoa que trabalha com eles pode pensar de outro, e ela pode também colocar livros na estante. Então, eu tenho que entender, apesar de eu não ter usuários, um contexto, eu tenho clientes. E eu preciso entender esses clientes. Tem clientes que falam, não, só eu uso a biblioteca. Não, a minha família toda usa. Então, isso cria dinâmicas diferentes. Dentro de uma mesma residência, a gente pode criar bibliotecas diferentes. Por exemplo, eu posso ter a minha biblioteca, a biblioteca da minha esposa, a biblioteca do meu marido, a biblioteca do meu filho, a biblioteca da minha filha, e cada um pode ter as suas características, né? Não necessariamente todos os livros têm que ficar juntos, porque cada um tem a sua funcionalidade, tem um quarto, ou se ficar todos numa biblioteca na casa, a gente pode criar uma separação, né? Então, essas duas coisas a gente tem que levar em consideração. Por quê?
Por assunto é muito bom, e é geralmente o que eu recomendo. Mas tem gente que fala, Marina, eu não tenho muitos livros, mas os livros que eu tenho, eu separo por nichos da minha vida. Então, eu tenho os meus livros do trabalho, eu tenho os meus livros do curso de inglês. Ah, eu fiz um curso de francês, eu fiz uma especialização, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado. Ah, eu tenho livros infantis que eu gosto de colecionar. Ah, minha mãe é escritora, então eu tenho todos os livros que a minha mãe escreveu, que são de assuntos diferentes. Eu tenho os livros do trabalho, que são livros que eu pego emprestado e devolvo com frequência. Então, você pode criar uma categorização a partir da sua vivência e você pode criar uma categorização a partir das experiências que você tem de como você utiliza o seu livro. Porque tem gente que me fala, Marina, por assunto é interessante, mas eu preferia muito mais que fosse por autor. Eu queria que todos os livros do mesmo autor estivessem juntos. Por exemplo, eu já organizei uma biblioteca de culinária e a gente conhece uma autora chamada Martha Stewart e ela escreve vários livros, inclusive livros de culinária. E a pessoa me falou, não, eu gostaria de todos os livros da Martha Stewart juntos. Só que a Martha Stewart tem livros de culinária geral, tem livros de culinária de festividades, tem livros de culinária saudável, e isso, teoricamente, entrariam em assuntos diferentes, né? Verdade. Mas no caso dela, ela falou, não, porque eu gosto de consultar a autora, então eu vou direto na autora. Eu prefiro que todos os livros dela estejam juntos. Perfeito, não é um problema, entendeu? Então, a gente vai criar categorias a partir do que a gente considerar importante. Eu sugiro várias coisas, mas principalmente o assunto. O assunto é o que vai conseguir nortear e dar um leque maior de opções para a gente abrir, caso seja necessário, né? E aí todo mundo pergunta, Marina, mas a partir do que eu crio essas categorias? Porque todo mundo fala, mas eu crio uma categoria. Qual é a categoria? Onde que eu posso encaixar esse livro? E eu sempre recomendo que as pessoas deem uma olhada ou na CDU ou na CDD, que são códigos que a gente tem de classificação. Um chama classificação decimal universal, que é utilizada por bibliotecas no mundo inteiro, e a outra que é a classificação decimal de Dewey, que foi um grande nome da biblioteconomia, e ele também fez esse código que dá esses números aos assuntos. Então, é uma boa forma da gente conseguir delimitar esses assuntos, ou pelo menos ter o primeiro passo desses assuntos, sabe? Ter uma visão geral. Mas quais são? Gente, qualquer coisa pergunta aqui, depois a gente escreve. Lá no meu Instagram também tem essas categorias. Eu vou falar por alto, mas não tem como decorar. Mas, enfim, generalidades, filosofia, religião, ciências sociais, línguas, ciências puras, ciências aplicadas, artes, literatura, história e geografia, que são juntos. Então, essas são as que a gente chama de categorias macros, né? São as que vão, a partir delas, a gente pode dissecar e criar outras categorias. E a partir das vivências das pessoas, né? Lógico que a gente vai levar em consideração sempre o acervo dela e como ela quer organizar isso. Geralmente, para facilitar essa organização, eu não uso só as categorias, eu dou cores às categorias. Por quê? Porque quando você visualiza isso em casa, imagina que você entra numa biblioteca, digamos, a Biblioteca Nacional. Não tem como você visualizar por cores. São muitos livros, muitas obras, acervos diferentes, obras raras. Então, a cor não varia muito sentido. Por isso que a gente tem esses números, né? Nas classificações. No caso de uma residência, quando você bate o olho para a estante ou para a sua biblioteca, que geralmente é num cômodo, e você vê as cores, você já assimila muito melhor. Mas eu não consigo decorar. Sim, lógico que a gente faz uma colinha, a gente pode fazer uma identificação das prateleiras, existem identificadores de prateleira, eu até tinha separado um aqui, mas eu acabei usando na minha última live. E aí são etiquetas que você coloca na prateleira que você pode identificar, você pode colocar número, você pode colocar uma plaquinha
Como você preferir? Eu já coloquei placas de acrílico para identificar, já identifiquei na estante, nas prateleiras. Então, é como ficar melhor para quem for usar aquilo, né? A funcionalidade daquela biblioteca para os seus clientes, os seus usuários, no caso. Para identificar livros, tem muita gente que fica com dúvida. Fala, mas eu faço etiqueta, eu compro etiqueta pronta, eu escrevo na etiqueta, eu imprimo na etiqueta, eu colo durex, eu não quero colar nada, o que eu faço? Então, são inúmeras perguntas. Eu geralmente uso 3 maneiras. Ou essas, não é publi, tá? Mas podia ser, se quiserem me publicar aqui depois, ó. São etiquetinhas coloridas, que existem de várias cores, né? Então, o que a gente faz? A gente cria as categorias e delimita para cada categoria uma corzinha dessas, e aí a gente consegue colar isso na lombada do livro, tá? Então, na lombada, no finalzinho, a gente cola. Ou cola em cima. Tem gente que fala, Marina, eu prefiro ver em cima. Eu não recomendo em cima porque cada livro tem um tamanho. Então, isso não faz visualmente o seu olho ficar nítido. Embaixo, quando as pessoas colam, tudo fica alinhado com a estante. Então, eu acho a visualização melhor. O que eu sugiro que as pessoas usem em cima, às vezes? Quando elas querem identificar livros lidos e não lidos, livros que pertencem a outras pessoas da família, livros que são alguma coleção especial. Então, por exemplo, eu tenho uma coleção de livros de direito penal. Então, eu quero delimitar a coleção. Como é que eu vou saber que aquilo é uma coleção? Eu posso identificar em cima como coleção e embaixo a corzinha dentro da categoria de direito penal, por exemplo. Marina, né? Então, diga. Eu fiz justamente isso aí da forma errada. Eu separei umas etiquetas coloridas para... no caso, né? A minha biblioteca ela é separada em 4 assuntos da minha vivência, né? Então, separei coisas não por assunto igual está lá na tabela, né? E tudo mais. Eu fiz justamente o que você falou, adequei isso à minha realidade, à usabilidade mesmo do dia a dia, né? E aí eu separei por cores, né? Cada bloco. E coloquei esses adesivos coloridos em cima. Ficou horrível. Não ficou legal. Isso dispersa o seu olhar, porque aí você começa a procurar assim, seu olho faz assim, em vez dele fazer uma coisa corrida, como a embaixo. Aqui eu trouxe outros exemplos de etiquetas que eu faço para clientes, às vezes, por exemplo, ela tem mais assuntos, eu acho que geralmente é fácil encontrar cerca de 7 cores dessas etiquetinhas. Então, facilmente você encontra 7. Às vezes você encontra mais que elas, mas 7, certamente você encontra 7 cores. Quando passa de 7 tipos de categorias, ou seja, 7 cores, eu crio essas cores e imprimo numa etiqueta de folha inteira, né? E aí eu recorto isso e coloco embaixo, tá vendo? Então, eu tenho a cor e os elementos que as pessoas julgam como importantes. Por exemplo, aqui a gente tem identificação por língua, ou seja, esse aqui é a língua, que é em português, e embaixo o sobrenome, vírgula, o nome do autor. Tem gente que gosta assim, fala, Marina, eu prefiro por quê? Porque eu prefiro que dentro da minha categoria, como eu já sei que aquilo tudo lá é de filosofia, então eu quero que dentro da filosofia fiquem os livros em inglês, depois os livros em francês, depois os livros em italiano, depois os livros em... enfim. Geralmente a gente segue uma ordem alfabética, mas a pessoa pode falar, eu tenho mais livros em português, então eu prefiro que a língua portuguesa venha na frente. E isso é tudo uma adaptação, né? Então, eu geralmente tento fazer com que essa ordenação, independente da língua ou não, seja em ordem alfabética, mas é da preferência do cliente. Eu nunca vou delimitar o que ele tem ou não que fazer. É sempre aberto, a gente faz sugestões. Então, por exemplo, essa aqui foi língua e autor. Eram as três coisas mais importantes, era isso, era a categoria, a língua e a cor. Já nesse outro caso, a gente tem a língua, e o autor escreveu o livro original. Então, a pessoa não queria, por exemplo, o livro é em português. A pessoa queria
que saber qual era o original, isso requer uma pesquisa, e em qual língua o original era. E aí ela queria a língua primeiro do original. Eu já tive também pessoas que queriam a língua de origem do autor. Então, tem coisas muito específicas e cada pessoa pensa de uma maneira, né? Sem julgamentos. E aqui, no caso, também, uma outra situação é o sobrenome do autor, não sei se dá para ver direito, mas são as 3 primeiras letras do sobrenome do autor e embaixo o título do livro. Né? Então, não existe uma limitação para o que eu quero na etiqueta. O que vai entrar na etiqueta é o que eu considero importante, é como eu me localizo na minha biblioteca. Ah, Marina, mas eu preciso ter etiqueta que tenha letra, que tenha número, que tenha não sei o quê. Eu posso ter só cor. Você pode ter só cor. O que a gente tem que levar em consideração é, se você tiver só cor, dependendo do tamanho da sua biblioteca, não necessariamente o livro vai voltar sempre para o mesmo lugar. Então, se isso é importante para você, você fala, ah, Marina, mas para mim não é importante que o livro volte sempre para o mesmo lugar, desde que ele volte para a mesma categoria. Perfeito, sem problema, basta a gente ter etiquetinhas de cores, porque a pessoa se localiza, ela consegue enxergar os livros, ela sabe mais ou menos os livros dela de cor, então tá tudo bem. Eu aconselho para bibliotecas um pouco maiores, a partir de 500 livros, 1000 livros, eu já aconselho que a gente tenha algum tipo de informação extra, né? E principalmente para os seus livros poderem voltar para o mesmo lugar. Então, se a gente seguir uma ordem alfabética, se a gente tiver abreviação de título ou de autor, se a gente tiver uma questão de número, por exemplo. Marina, vamos colocar aqui os livros da minha categoria. Beleza, a gente alinhou. Ele fala, agora começa a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada livro que entrar, eu vou só acrescentando. Posso fazer isso? Claro que pode. Não tem problema. Como que eu vou numerar? Como você quiser. Se você tiver uma sequência, se você quiser colocar do maior para o menor e depois numerar, se você colocar dos autores e numerar, fica a critério da pessoa que usufrui daquela biblioteca, né? Então, dentro, eu também posso separar por lidos e não lidos, dentro das minhas categorias. E aí, a partir do momento que eu leio o livro, eu posso tirar a etiqueta. Então, o mais legal que eu vejo, assim, é o quão flexível é, né? A gente não tem uma coisa fechada, engessada, para poder organizar. É muito de acordo com o perfil da pessoa, o tanto que ela vai usar aquele livro ou não. Eu acho fantástico isso, né? Assim, o legal que na biblioteca pessoal é permitido a gente inventar, reinventar. O importante é que esteja organizado, né, Marina? Exatamente, é um ambiente super criativo e o objetivo é isso, é que as pessoas criem cada vez mais identificação pelos livros. Não tem nada mais gostoso também do que você chegar nos seus livros, você saber onde eles estão, como é que eles estão alinhados, você lembrar deles, você fala assim, ah, mas eu lembro que eles estão lá, sabe? De você ter uma memória visual também dos seus livros, de ter controle deles. É como se você tivesse a detenção do seu conhecimento adquirido, né? Então, é super legal. E tem muita gente que me pergunta, ah, Marina, mas eu odeio colar coisas nos meus livros, porque eu sei que faz super mal para o livro, não quero colar, o que eu faço? Eu sempre indico que a pessoa procure um papel pouco alcalino, não alcalino, que existem em papelarias, não é um papel muito difícil de ser encontrado. Hoje, com a facilidade da internet também, então a gente tem isso na porta de casa. Então, lembrando, papel não alcalino, tentem não usar folha branca A4, essa de impressão. Não é um papel bom, porque eventualmente ele vai amarelar as folhas do seu livro. E aí, o que eu indico? Você faça uma filipeta do tamanho do seu livro, um pouquinho menor. E aí você vai dobrar no meio e cortar um pedacinho, um triângulo pequenininho, tá? Então, vai virar um narizinho. E aí, o que a gente vai fazer? Na segunda folha do livro, a gente vai posicionar essa filipeta. Por quê? Porque aí, quando a gente for deixar o livro, a gente pode identificar a filipeta de qualquer um dos dois lados que eu quiser, para ter a visibilidade, sem colar nada no meu livro, né? Então, essa opção também existe. Ah, mas a filipeta pode cair? Gente, pode, mas ela fica bem firme, ó.
Sim. tá? Ela fica bem firme, ela segura bem. Ah, mas eu não tenho, comprei papel alcalino. Ah, a gente pode pensar em outras soluções, gente. Não existe não para nada. Mas existem coisas que danificam os seus livros e coisas que não, né? Então, tem Sim. gente que fala, ah, Marina, mas eu só tenho isso. Tudo bem, se você só tem isso, não é uma coisa que eu indico, é uma coisa que pode prejudicar seu livro, mas se vai te fazer bem, tudo bem. E na Filipeta em si também, a gente pode escrever, né? Por exemplo, ao invés de escrever lá sobre o nome do autor, depois o nome, igual você colocou nas etiquetas, dá para a gente E fazer também isso, né? Tipo, em cima, colocar, por exemplo, tem o adesivo colorido e escrever alguma coisa que seja importante, né, para a pessoa identificar. Dá para fazer isso também. exatamente. Isso é muito bom, porque fica a critério do cliente mesmo. Você pode identificar da melhor forma, assim. Você pode identificar, inclusive, ela frente e verso, para você não ter um sentido de ter que olhar a biblioteca sempre de um lado, sempre do outro. Então, você pode identificar dos dois lados. Você pode imprimir. A única recomendação que eu dou é, se for escrever na etiqueta, de caneta ou qualquer coisa, escreva primeiro na etiqueta e depois coloque no livro. Porque se você coloca a etiqueta no livro, você também danifica o livro, porque você aplica uma força para escrever, né? Então, por exemplo, tem muita gente que abre o livro, põe a folha em cima e vai escrever. Isso danifica a capa, danificam as páginas. Então, tomar cuidado com isso também. Mas pode ficar à vontade. Certo. É muito interessante. A gente estava aqui com uma audiência de algumas pessoas, até agora ninguém fez nenhuma pergunta, mas vamos prosseguir então para as próximas perguntas, né? A gente teve 10 participações aqui no Facebook. E lembrando que esse vídeo vai ficar salvo tanto aqui na página do Facebook da biblioteca, quanto também no YouTube. A gente tem um canal no YouTube, então a gente coloca todos os nossos vídeos lá. Então vamos lá para a próxima pergunta. Sobre a questão do registro, Marina. Beleza, fiz a triagem, selecionei os livros que realmente vão ficar na minha estante, classifiquei, categorizei. E aí, como é que eu posso, da forma mais simples, registrar, fazer uma lista? Como é que a gente pode trabalhar com essa questão para fazer uma gestão, né, dos livros? E só para complementar, uma coisa que eu lembrei, eu uma vez fui numa biblioteca de um advogado, e aí uma das queixas dele era, né? Eu tenho livros aqui que eu comprei, tipo, 2 vezes, porque eu não tinha nada para olhar e saber se realmente eu tinha, né, o livro. Eu fui na livraria, gostei daquele livro, não lembrava que eu tinha. Aí, quando ele voltava para o escritório dele, estava lá o mesmo livro, da mesma edição, né? Então, como é importante, né, a gente ter um lugar para registrar. Então, eu queria que você desse dicas para a gente de como que a gente pode fazer isso. Isso acontece muito, principalmente na área médica e na área jurídica, que são pessoas que consomem muito livro e conhecimento, principalmente pelos códigos, pelas coleções, enfim. Existem algumas maneiras de fazer isso. Da mais simples à mais completa. Não é complexa, é completa. Porque complexa, o meu objetivo não é levar nada complexo, até porque eu estou trabalhando com pessoas que são completamente leigas. A não ser que um bibliotecário fala, Marina, não tenho tempo, me ajuda, e a classificação, enfim, categorização, tudo vai ser do meu jeito, e eu quero um sistema complexo, beleza? O que eu tento é sempre passar uma coisa fácil, de fácil administração, que seja amigável, com uma interface amigável. Então, a primeira de todas as sugestões sempre é o Excel, famoso, maravilhoso Excel. Tem gente que tem asco, tem um bloqueio, não gosta, tem traumas, enfim. Mas o Excel é uma forma super fácil, quando você tem uma biblioteca pequena, de você ter um controle, você pode compartilhar esse documento na nuvem e ter sempre o acesso a ele para saber o que você tem. Isso funciona para grandes bibliotecas? Não muito. Eu aconselharia para grandes bibliotecas a gente ter outros tipos de mecanismos. Quais seriam? A gente tem os aplicativos, né, de celular, e a gente tem os programas de computador. Eu geralmente indico 2 aplicativos, um para Android e um para iOS, né? O de Android, ele chama Minha Biblioteca, da Julian Keith. Também tem lá no meu Instagram uma postagem sobre isso. Então, depois, se alguém tiver dúvida com o nome, enfim.
Existem outros aplicativos chamados Minha Biblioteca, mas eles não são tão completos e não têm uma base de dados muito boa para puxar essas informações. Como que esses aplicativos funcionam? Você vai pegar seu livro para esse código de barra, que a gente chama de ISBN, e você vai apontar a câmera do seu celular. Com essas bases de dados que eles têm, eles vão puxar todas as informações desse livro, você pode inserir direto numa biblioteca, que vai se tornar a sua biblioteca. Ou você pode inserir manualmente, ou você pode esperar ele importar os dados e mudar os dados. Então, você pode criar suas categorias dentro do aplicativo. É um aplicativo super completo, com uma base de dados muito boa, mas ele é só para Android e ele é gratuito. Já para o iOS, existe um aplicativo chamado BookBuddy. Ele é um aplicativo que ele é gratuito só para 50 livros, mas ele custa R$18,90, que eu acho um preço super justo, e você pode acrescentar, existem bibliotecas de mais de 100 mil livros nele, então ele assim, eu não conheço o limite, não sei se existem pessoas com bibliotecas maior do que 100 mil livros, que é uma biblioteca muito grande, dentro de um aplicativo, né? Mas é um aplicativo muito bom, ele não é caro, ele também tem uma base de dados muito boa e funciona super bem, eu sempre aconselho. No caso do computador, existem vários softwares. Eu já trabalhei com o Biblioteca Fácil e o BibliLivre. O BibliLivre, inclusive, ele deu uma modificada ultimamente, ficou com uma interface mais amigável, mas ele ainda tem uns quesitos MARC, que são linguagens um pouco biblioteconômicas, e isso às vezes cria uma resistência com as pessoas. O Biblioteca Fácil é fácil mesmo, é como se fosse um preenchimento de campos. Ele gera etiquetas, todos esses aplicativos, eles geram etiquetas, eles geram estatísticas, você tem controle de empréstimo, então são coisas completas e que você tem a facilidade, né, de ter isso informatizado, é como se a gente fosse informatizar a biblioteca. E muita gente me pergunta, Marina, mas faz diferença? Depende do seu objetivo. Faz diferença quando você é uma pessoa que compra muito livro, quando você viaja, você quer saber os livros que você tem, caso você vá em sebo, tem muita gente que vai em sebo procurar livro e gostaria de saber, sabe? Então, assim, para esse tipo de pessoa, eu sempre aconselho. Mas tem gente que fala, Marina, os meus livros não saem de casa, o que eu preciso é de identificação de prateleira, de estante. Tudo bem, sem problemas. Claro que isso faz uma diferença na precificação do serviço, que fique claro, porque tem gente que fala, então vem aqui e arruma para mim. E acha que isso não implica, mas lógico que implica porque você tem um tempo diferente de organização disso. Imagina que um você organiza só fisicamente e o outro você tem uma informatização toda, né? Dependendo do sistema, por exemplo, eu já tive clientes que fizeram uma biblioteca de 10 mil livros, me pediram uma informatização do acervo passo a passo. Então, eu tive que criar um vocabulário controlado, né? Porque a pessoa vai pesquisar e ela escreve casa. Aí o marido escreve residência. O filho escreve moradia. Então, eu tive que criar um vocabulário controlado. Imagina que um trabalho desses demanda muito mais dá muito mais trabalho, né? São muitas nuances que a gente tem que ter atenção quando a gente faz uma informatização de uma biblioteca, mas também fica uma coisa hiper completa. A pessoa vai jogar uma palavra e vai encontrar absolutamente tudo daquilo, né? Marina, qual é a plataforma ou aplicativo que você, assim, vê que os clientes, as pessoas pedem mais? Qual que você acha, assim, que é o mais requisitado, assim, quando você oferece as opções? Só por curiosidade. Eu acho que então, engraçado isso. Geralmente não me pedem só uma relação dos livros para as pessoas terem, mas os aplicativos de celular são muito mais amigáveis. As pessoas têm muito mais vontade, né? Porque eu acho que eles são um pouco mais intuitivos. Agora, principalmente na pandemia, a questão do celular e da internet se tornou uma coisa muito mais fluida, né? Desde as gerações antigas que tinham bloqueios com isso, até as novas gerações que já têm super acesso, já passam o dedo, já clicam em tudo, já sabem tudo. Então, eu acho que os aplicativos, eles trazem essa facilidade de você ter informação na ponta do dedo e de uma forma super amigável. É super tranquilo, é fácil de visualizar, tem indicativos de onde clicar. Então, eu acho que os aplicativos têm mais saída, mas por incrível que
cabeça, muitas bibliotecas só querem uma relação dos livros. Seria um inventário, no caso. Ah, sim, para ter só uma listagem geral com a quantidade e os títulos, né? Isso, Entendi. exatamente. Legal. Então, qual seria, assim, uma forma interessante para a gente arranjar os livros na prateleira, né? É uma pergunta, assim, talvez simples, mas, assim, muita gente, às vezes, coloca de qualquer jeito, coloca um livro mais pesado sobre um outro menorzinho, enfim. E são detalhes, né, que fazem diferença. Então, o que você aconselha, assim, para quem ainda não entendeu que o livro tem que ficar? Gente, isso é uma pergunta muito boa. Raramente me fazem essa pergunta, mas é muito boa mesmo. Por quê? Porque eu já vi, inclusive, personal organizer que não são especializadas ou que não têm uma formação em biblioteconomia a ensinar a guardar os livros por cor. E isso apertou o meu coração, porque imagina que a pessoa montou uma estante, na verdade são 3 estantes, cada uma com mais ou menos 8 prateleiras, lotadas de livros, e ela organizou por cor. Então, na primeira fileira, os amarelinhos, na segunda... Isso não funciona, não tem utilidade, não tem funcionalidade, os livros nunca vão voltar para o mesmo lugar. Então, você não vai conseguir identificar os livros apenas pela cor das capas, entendeu? Então, o que a gente sempre recomenda é, numa mesma estante, começar nas prateleiras da esquerda para a direita, e fazer prateleira, depois a outra, e aí passar para a próxima estante. Tem gente que fala, Marina, eu prefiro juntar 3 estantes e fazer a primeira fileira toda, depois a segunda. Não tem problema. É claro que a gente dá opções, né? A gente direciona, mas é a critério daquela pessoa que vai utilizar. Tem gente que tem estantes lá compridas, tem gente que tem uns nichos. Então, isso varia muito, a gente tem que analisar o espaço, por isso que a triagem é importante, porque a partir da triagem já vai te dar um norte de como que essa organização vai funcionar melhor, né? Às vezes o cliente fala, mas eu prefiro assim, e a gente também tem a função de explicar que aquilo talvez não seja tão funcional, ou dar outra ideia, né? Apresentar outra opção para aquilo. Então, eu sempre recomendo da esquerda para a direita e em pé. Gente, por favor, não façam de chegar no fim da sua estante, tá lá a prateleira com todos os livros, e aí no fim dos livros você põe os livros assim, deitados para segurar. Façam isso. Comprem uma coisa chamada bibliocanto. Existe de metal, de acrílico, de plástico, dá para mandar fazer de várias formas. Não aconselho madeira, porque a madeira influencia muito no livro. Mas existem vários tipos de bibliocanto, eles são baratos, geralmente vendem em pares, em todas livrarias e papelarias, então é uma coisa fácil, e é mais fácil de você acomodar o seu livro. Então, ele vai segurar o seu livro, você vai botar aqui os livros, e o bibliocanto vai segurar para que os seus livros fiquem sempre na vertical. Ah, mas eu tenho livros de decoração, que eu gosto de deixar na sala, e eles ficam em cima da mesa, e aí não dá para deixar assim em pé. Não tem problema, pode deixar deitado. Se for muito pesado, individual, tá? Então, deixa só um. E se você quiser deixar mais de um, eu aconselho sempre que eles fiquem invertidos, tá? Então, a lombada de um para um lado, a lombada de um para o outro lado, tá? Então, invertidos. Por quê? Porque a pressão sobre a lombada diminui. Ah, interessante isso. Elas se encaixam melhor, né? Isso serve para espiral. Muita gente me pergunta, Marina, mas eu tenho espiral cópias de livros que eu gosto de guardar. E não dá para eles ficarem em pé. Então, eu posso guardar ou nos porta-revistas, nos revisteiros, ou eu posso fazer eles deitados e invertidos, né? Sempre um para um lado, um para o outro. Isso também serve para encaixotar os seus livros. Eu vou fazer uma mudança. Como é que eu encaixoto e guardo os meus livros? Sempre lembrando que é uma lombada para um lado, uma lombada para o outro, né? Isso vai evitar que você machuque os seus livros. Mas, de preferência, sempre em pezinho.
E também porque a disposição deles em pé fica tão bonito, né? Assim, Gente, é mais fácil de ordenar, de visualizar, lógico. Legal. E, Marina, sobre conservar o livro, o que as pessoas podem fazer em casa para manter os livros dela conservados por mais tempo? Eu sei que tem várias coisas, né? Mas assim, você pode Tem citar várias, poucos exemplos, uns três, não sei, enfim. Bom, eu tenho alguns que são coisas que eu encontro com frequência, e eu sempre falo, não façam isso, são coisas que prejudicam e que às vezes a gente acha que não tem problema, né? Que foi só uma coisinha, não vai estragar o livro. Só vai estragar o livro daqui a 30 anos. Então, tem algumas recomendações que eu sempre dou. Por exemplo, não guardem folhas, plantas, folhas secas, objetos dentro dos seus livros. Isso deteriora muito a página. Muitas coisas influenciam na química das páginas, na química da folha. Ou seja, a folha a folha de papel ela tem um pH. E esses papéis muito ácidos, por exemplo, esse A4 que a gente tem de papel de impressora, essas coisas elas influenciam muito, então deixam os livros amarelados, isso faz com que os livros percam a nitidez de alguns pedaços, né? Você pode prejudicar os seus livros fazendo isso. Então, não esqueça essas coisas, não coma perto dos seus livros, não encape os seus livros. Muita gente fala, eu vou encapar que vai durar mais. Não façam isso, porque isso faz com que o livro não respire. E é muito importante que as páginas dos livros respirem. Então, por exemplo, quando você for higienizar o seu livro, você for limpar o seu livro, lembre-se de folheá-lo. Então, abrir ele e folhear um pouco. Isso ajuda o livro a respirar. Então, isso é muito benéfico, né? Por isso que a gente fala que livro parado é um prejuízo tanto para o livro quanto para o conhecimento que tem dentro dele, né? Então, todas as vezes que você for higienizar o seu livro, que você puder, folheie o seu livro, né? Legal. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Outra coisa que muita gente faz, vai puxar um livro da estante, faz como? Pela ponta dele. Gente, sabe aquele livro que você tem, que rasgou um pedacinho aqui? É exatamente por isso. Marina, mas como é que eu puxo um livro se não é por cima? Eu falei, gente, é sempre pelo meio da lombada. Então, vai estar na estante assim, se você precisar, você afasta um pouquinho e pega pelo meio. Se você puxa aqui, você começa a danificar o seu livro aqui em cima, e hoje em dia, a maioria dos livros, que são esses livros industriais, eles são colados, tá vendo? Eles não têm, eles são cadernos e são colados. Então essa cola vai saindo, vai soltando, as páginas de dentro vão se soltando, e isso prejudica demais o livro, apesar das pessoas acharem que não. Então, fazer orelha, dobrar o livro, usar essa parte aqui do livro para marcar a página. Quando o livro é brochura, abrir o livro completamente, essas coisas todas vão prejudicando o livro, né? Então, assim, você pode não ver um problema imediato, mas a longo prazo isso vai danificando seus livros. Nessas partes vão ficando marcadas, vão se soltando, vão descolando. Então, sempre tomar cuidado com essas coisas, né? Com esses procedimentos. Lembrando que riscar, anotar, escrever, marca-texto, cola de post-it, sabe? Aqueles post-itzinhos. Parece uma pouca coisa, né? Mas os livros, todas. Marina, mas eu não sei ler um livro sem marcar. O que você me aconselha? Eu não aconselho nada, mas se você não consegue, use um lápis HB ou uma lapiseira bem com traço bem fininho. Então, só consigo, dê preferência ao lápis e de preferência bem fininho. Caneta prejudica muito, marca-texto, então nem se fala. Então, se eu puder dar um conselho daquela pessoa que não consegue deixar de marcar, marque com lápis. E quanto aos post-its, os papeizinhos e tudo, se você puder comprar papéis não alcalinos e recortar alguns, se não, utilize e tente não deixá-los dentro do livro. Utilize para marcar o que você precisa, faça as consultas que você precisa e depois retire esses papéis dos livros. É legal dar esses conselhos, porque, por exemplo, se eu ficar marcando o livro, colocando clipe,
enfim, vou danificar ele, e aí quando eu quiser passar ele para frente, seja vendendo, né? Porque tem pessoas também que vendem seus livros, ou seja, doando, o livro não vai estar num bom estado, né? Para as pessoas continuarem usando, né? Então, E além de cuidar do livro para a gente também tem que pensar, né? E depois, quando eu não quiser mais esse livro, ele tem que estar em bom estado, né? Porque então ele vai virar somente um objeto ali. Acontece, né? Por mais que o livro seja atual, mas vai virar um objeto de reciclagem, né? Um livro exatamente. rasgado, enfim, mofado. E aí, por falar nisso, eu queria que você falasse para a gente como que a gente pode, da forma mais simples, higienizar os livros em casa. Né? Tem gente que usa produtos tipo assim, vou passar um paninho com Veja, porque Me matou do coração. aí Gente, limpa na casa toda, aí mete o pano ali, e às já, vezes as pessoas nem já entendem, passa né? o pano em tudo, já passa na estante, já põe o livro de volta. Não façam isso, por favor. Livros e estantes, nada de nenhum tipo de produto abrasivo. E todo mundo me pergunta: Marina, mas agora a gente está na onda do álcool. Álcool é abrasivo? Sim, gente, é abrasivo. Dependendo do álcool, principalmente agora que a gente tem os 70%, 90%, são produtos prejudiciais. Então, o que, que eu recomendo? Para as prateleiras, estantes, você pode usar um pano úmido, apenas úmido, com pouca água, você torce, e logo em seguida um pano seco. Então, você passa o pano úmido, passa o pano seco, e mesmo assim espera um pouquinho, dependendo do tipo de estante ou prateleira que você tiver, se for de madeira ou se for um MDF, coisas que absorverem, você dá um tempinho para ele dar uma secada, porque mesmo passando o úmido e o seco, às vezes ainda fica um pouquinho. Tem problema? Sim, porque a umidade é uma das piores coisas para o livro. Livro molhado, todo mundo fala, Marina, livro molhado. Gente, livro molhado é uma das coisas mais prejudiciais, é uma das coisas mais difíceis de se recuperar, é a umidade de livro. Então, quando molha, quando encharca, quando cai alguma coisa de líquida, quando usa produto abrasivo, são coisas muito difíceis de você conseguir recuperar num livro, porque a página altera muito, né? A folha do papel altera muito. Então, eu sempre falo, estante assim, livro, sempre pano seco. Gente, mais nada. É um paninho seco, uma flanela, um paninho fininho, que seja bem macio, principalmente para a capa do livro, né? Capa do livro e a lombada, paninho. Aqui em cima, que a gente chama de cortes dos livros, a gente pode usar um pincel. Eu trouxe aqui um exemplo de um pincel de tinta, porque ele tem as cerdas bem macias, mas existe um pincel próprio com cerdas macias. Ele não é tão fácil de achar, por isso que geralmente eu não recomendo, mas qualquer pincel de cerda macia, você sempre vai passar da lombada para fora do livro, ou seja, você vai passar o pincel sempre no mesmo sentido, tirando. Por quê? Se você passa indo e vindo, eventualmente você está acumulando a sujeira aqui na lombadinha do livro, lá dentro. Parece que não, mas acumula. Então, sempre para fora. Aqui nesse outro corte não faz diferença, então sempre no mesmo sentido. E embaixo, lembrando também, sempre da lombada para fora, né? Dentro do livro, você tem duas opções. Ou você usa o pincel também, passando de dentro para fora ou para cima, nunca para dentro do livro, nunca para o canto do livro, porque senão junta uma sujeira aqui que a gente não consegue tirar. Então, sempre para cima ou para fora. E a gente também faz uma coisa, eu faço às vezes para alguns clientes uma coisinha que eu chamo de boneca, que eu pego uma flanelinha, Uhum. linha normal, bem fininha, coloco um outro pano aqui dentro e coloco um elástico, tá vendo? Fica uma bolinha. E essa bolinha ajuda a gente a passar, tirar essa poeira do livro também. Então, a gente também pode usar uma flanelinha ou um paninho sempre seco. Nem um pouco úmido, nem um tipo de resíduo, nem um tipo de produto, sempre sequinho. Lembrando que é muito, muito importante usar luvas e máscara. Parece que não, mas os livros às vezes acumulam fungos que podem dar nos dedos
e nas vias aéreas. Então, é muito importante que toda vez que você for higienizar um livro, ou uma quantidade de livros grande, se tiver mofado, principalmente, ou se tiver com muito antigo, muito ácaro, ou tiver algum tipo de bicho, alguma infestação, sempre tome esse cuidado de usar máscaras e luvas, porque eu já tive pessoas que pegaram livros, pegaram uma coisa na unha, aí coçaram o olho e não sabiam. E isso deu um problema maior, né? Então, para a gente evitar isso, usar sempre luva sem aquele pozinho, sabe? Aquele talco. Sem o talco ou luvas de algodão. Aquelas luvas de vinil, né? Isso, luva de tem aquele talquinho, né? Porque existe com e existe sem. Então, sempre sem talco ou luvas de algodão. A luva de algodão também pode ser utilizada. Isso, a luva de algodão, ela tem o problema de que, às vezes, o fungo pode passar para a unha também. Mas tem gente que tem muita alergia às luvas de vinil. Então, eu também aconselho que, pelo menos, use uma luva e, se não puder ser a de vinil, que seja de algodão, porque também é um manuseio apropriado, né, para os livros. Se tiver livro infestado, Marina, eu encontrei aqui 20 livros com fungos. Separa esses livros. Nada de deixar com acervo. Outra coisa, começou a higienizar, o que está higienizado não junta com o que está sujo. Coloca num lugarzinho separado. Por quê? O ácaro é um bichinho, então ele se locomove. Se você, o mofo, o fungo, também, eles se espalham. Então, se você tiver, você acomoda em outro lugar, não junta. Começou, mas eu não consegui higienizar tudo. Tudo bem, higieniza, separa um pedaço e depois vai higienizar o resto. Nunca higienize e coloca de volta, porque senão você está perdendo o seu trabalho, né? Interessante, legal. Deu para entender? Não sei. Não, ótimo. São muitas opções simples que dá para a gente colocar isso no nosso dia a dia e que previne, né, tanta coisa. Então, são ações simples que previnem a gente até de pegar doenças, né? Quando você fala dos fungos, é uma coisa muito comum. Existem muitas pessoas que são alérgicas também, enfim. Aí uma pergunta ainda só te interromper, só para lembrar que muita gente tem o hábito de colocar os livros na estante até o fim, ou na prateleira até o fim. Então, por exemplo, eu tenho uma prateleira de 40 centímetros, eu vou colocar os 40 centímetros de livro. Isso também é prejudicial para o livro. Primeiro, porque se você comprar um livro novo e tiver que colocar ali, você vai ter que remanejar uma estante inteira, uma prateleira inteira, uma biblioteca inteira, para colocar aquele livro ali. Então, sempre deixe um espaço no fim das suas prateleiras ou, né, no fim do local onde você está colocando seus livros, sempre deixe um espaço de, no mínimo, 5 dedos fechados. Por quê? Porque isso possibilita que os livros respirem, ou seja, que vai entrar um ar atrás e circular. Muita gente também tem mania de colocar os livros no fundo da prateleira ou no fundo do armário. Os livros são sempre na beiradinha. Então, às vezes, eu até coloco os livros e depois alinho os livros com a mão mesmo, para todos ficarem alinhados com a prateleira ou com a estante, né? Bem na frente. Por quê? Porque ao deixar os seus livros para frente, o ar vai entrar por essa brecha que você deixou e vai arejar os seus livros atrás também. Então, isso também tem uma funcionalidade. Não é à toa, assim, eu coloco assim, não vai fazer diferença. Faz. Para a respiração do livro, faz diferença. É uma coisa interessante que até eu não sabia, não tinha pensado nisso. Legal. Ainda nessa questão de preservação do livro, o que eu posso fazer, Marina, se eu achar no livro um vestígio de que passou aquele bichinho, né? Acho que é brocha o nome, ou... Broca. Broca? Nossa. É porque eu lembrei do pincel, né? O pincel se chama brocha também. Aquele pincel específico. Ou traça, né? A gente, às vezes, pega um livro que tem essa alteraçãozinha ruim. E aí, o que a gente pode fazer, assim, para a gente tirar esse livro perto dos outros? Porque a recuperação é uma outra etapa, né? A recuperação ali da página, isso é uma outra etapa. Mas a minha pergunta é, se eu me deparar com um livro que tem essa... O que a gente pode fazer? Tá.
Tem como você, inclusive é bom as pessoas saberem como identificar qual tipo de bicho. Por exemplo, a traça, quando ela come, ela entra no livro e ela se espalha lá dentro. Então, ela cria como se fosse uma teia dentro do livro. A broca, quando ela come, ela entra de um lado e vai atravessando todos os livros. Então, quando você encontra um furinho, pode olhar provavelmente do outro lado que o furinho vai sair. A broca geralmente faz isso. Agora, quando você encontra um furinho em cima, do lado, pode abrir o livro, porque geralmente vai ter uma abertura e a traça vai comendo dentro. Nossa. Então, assim que a gente identifica sempre é separar e higienizar os nossos livros. Porque a recuperação do livro, quem trabalha com isso são restauradores, são pessoas que têm equipamento adequado. Restaurar um livro não é, eu vou botar um durex, eu vou colar um papel aqui em cima. Não façam isso, é pior ainda. Existem profissionais que fazem isso, existem cursos de pequenos reparos, porque todo mundo fala, Marina, eu tô com os livros aqui em cima que estão descascadinhos, então quando você for arrumando a save, já vai passando um durex. Não vou fazer isso, porque isso prejudica muito o livro. Então, existem profissionais que fazem isso. Agora, para limpar o seu livro, segue a mesma recomendação que eu já tinha falado. Então, pincel, a boneca, isola, e para evitar isso, é sempre manter o seu ambiente limpo. Então, sempre que você puder, assim, eu aconselho geralmente de 15 em 15 dias, pelo menos, você ter uma higienização das suas prateleiras ou das suas estantes, e num tempinho um pouquinho maior, ou no mesmo tempo dos seus livros, né? Apesar deles juntarem bastante poeira e tudo, se você fizer essa manutenção por fora, externa, com pincel e tudo, isso já vai ajudar bastante, porque também não adianta você tirar o seu livro da estante, limpar a estante e colocar seu livro lá de volta sujo, porque ele vai continuar multiplicando aquela sujeira, né? Aqueles ácaros, o fungo, se tiver, enfim. Então, a dica de higienização é a mesma. A gente segue a mesma sequência de higienização. Pincel, pano seco e macio. Legal. A última pergunta que eu tenho é sobre essa questão de pegar os livros que a gente não vai usar e reciclar, né? Tem gente que pega os livros que não vão usar e doam para bibliotecas aleatoriamente, né? A gente sabe que tem pessoas que, por falta de orientação, não sabem onde que elas podem pegar esses livros e para um reaproveitamento, seja reciclagem, seja para outras pessoas, assim, de fato. Então, eu queria que você desse uma dica ou alguma opção que você conhece desses livros. O que a gente pode fazer com esses livros que a gente não vai usar, ou livros que estão bem desatualizados, enciclopédias basta, por aí. O que a gente pode fazer? Então, eu dou algumas recomendações. A primeira é que se você tiver livros em boas condições, que você não está utilizando em casa, mas eles estão ótimos, o conhecimento deles está intacto, não tem página faltando, não está rasgado, nada, doem os seus livros. Eu recomendo, geralmente, ou a Secretaria de Cultura, porque ela já faz uma triagem para as instituições que precisam daqueles livros, já com direcionamento de conteúdo. Existe também o Exército da Salvação, que é uma instituição que eu costumo ajudar bastante, porque eles ajudam muito, principalmente a periferia, ou instituições, ONGs, então eles fazem uma distribuição muito legal desse conteúdo, eles buscam em casa, e eu tenho uma parceria muito legal com eles, eu trabalho com eles há muitos anos, e eles recebem doação de tudo, gente, não é só de livro. Tudo que você eles recebem, exceto eletrônico, se não me engano. Então, também é uma parceria super legal e é uma forma da gente sentir que está ajudando outras pessoas, né? Porque, às vezes, as pessoas falam, eu entrego para a Secretaria de Cultura, mas eu não sei onde que meu livro vai parar. No Exército da Salvação, você tem essa conexão, você pode até conhecer as instituições que você quiser. Então, eles são super legais, super interessados. Tem um atendimento por WhatsApp. Se alguém precisar depois, pode me perguntar, ou perguntar para a Thalita, ou mandar mensagem, e depois eu respondo. E, por último, para doar os seus, ou para reciclar os seus... Tem gente que manda para sebo também, né? Mas, enfim, para reciclar...
para reciclar os seus livros, ou seja, aquele livro que está rasgado, ou é uma xerox, é um livro que não presta mais, já está todo deteriorado, ou deu um bicho que não tem como recuperar de jeito nenhum, ele não é raro, não tem uma importância emocional, enfim, não preenche nenhum dos outros requisitos, e a gente quer teoricamente jogar fora, a gente não vai jogar no lixo. A gente vai procurar o local adequado para descarte, ou seja, locais de descarte de papel. Como que eu vou achar isso, Marina? Nossa, eu não faço ideia. Onde que eu vou achar um local que aceita eu jogar papel? Existe um site chamado eCycle. Escreve eCycle, ecycle.com.br. Lá no eCycle, você coloca mais ou menos a sua região, onde você está, e ele te dá, em volta da onde você está, o direcionamento de locais que recebem todos os tipos de materiais. Você pode fazer uma filtragem do tipo de material que você quer descartar. Então, pilhas, baterias, materiais eletrônicos, lixo eletrônico, que a gente chama, livros, papéis, tudo que você imaginar, esse site te direciona e te dá um certo descarte, o local certo para a gente descartar essas coisas. Por exemplo, existe local certo para descarte de resto de tinta, para pilha e bateria, para lâmpada, é um outro tipo de descarte. Muita gente acha que não faz diferença. É resto de obra, joga tudo na caçamba. Não, todas essas coisas têm lugares adequados para você descartar. E esse site dá um ótimo direcionamento, né? Legal. Marina, a gente teve um comentário aqui no Facebook da Patrícia, ela, do Rio de Janeiro, né? Patrícia Tomalskin, ou Tomalskin, não sei. Ela disse assim, eu tenho mais de 3 mil livros, moro no Rio, e ela pergunta, tem algum serviço que possamos contratar para a higienização dos livros? Será que você conhece alguma empresa, alguém assim, bem que é no Rio de Janeiro, né? Mas você tem algum conhecimento sobre isso? Alguma empresa que poderia, você indicaria? Olha, eu sei que o Sebrae tem algumas parcerias de pessoas que fazem isso, mas eu posso procurar isso. Ou também uma forma de descobrir essas coisas é sempre entrar em contato com grandes bibliotecas. Por exemplo, enviar um e-mail para a Biblioteca Nacional e ver se eles têm algum serviço disponível para isso. Lógico que deve ter algum valor, ou se eles têm alguma empresa, ou se eles terceirizam isso de alguma empresa, ou se eles mesmos fazem. Então, talvez procurar uma recomendação de uma biblioteca que seja próximo, que tenha algum tipo de serviço, entrar em contato por e-mail e ver se eles têm alguma recomendação. Eu também posso procurar e se eu encontrar alguma coisa, enfim, dou um feedback para ela se eu encontrar algum profissional que faça isso. Mas Legal. geralmente são profissionais que fazem isso, e a higienização é diferente da restauração, tá? Muita gente pergunta, Marina, mas a pessoa que higieniza restaura? Não necessariamente. A higienização ela é um procedimento menos técnico do que a restauração. E a restauração exige um laboratório com muito mais Ferramentas, né? ferramentas, né, para a gente conseguir restaurar um livro. Legal. A minha sugestão para você, Marina, se for o caso, é depois você fazer uma postagem lá no seu Instagram sobre essa questão das pessoas procurarem, quem sabe, né? Tipo, procurar mesmo uma biblioteca. Igual você falou, eu acho que pode ajudar. E falando em Instagram, para o pessoal que está assistindo, sigam a Marina no Instagram, porque ela coloca várias dicas que podem te ajudar aí na organização dos seus livros. @MarinaGrandePO, de Personal Organizer, certo? Certíssimo. Deixa eu ver o que mais que falar. E também, gente, a Marina está aí à disposição para quem quiser ter a sua biblioteca aí totalmente arrumada, organizada, catalogada, enfim. Né, o serviço dela aí nós sempre recomendamos, eu sempre recomendo. Quando alguém fala, eu falo, não, a Marina faz. Então, sigam ela no Instagram, que acho que e tem outros contatos também, mas é o Instagram, né, Marina, que você divulga mais. É o Instagram, vocês podem procurar pelo e-mail, que é marinagrandepo@gmail.com. Eu também respondo bastante pergunta por lá.
Caso a pessoa também queira alguma consultoria online de alguma estruturação, fala assim, Marina, eu quero organizar meus livros, mas será que você pode me dar um norte? Eu também faço consultoria online, porque principalmente agora na pandemia, né? A gente teve que se reinventar um pouco para descobrir como ajudar essas pessoas de outras maneiras. Então, aqui eu vim dar vários exemplos, mas tem pessoas que me chamam e falam, Marina, será que tem como você não me dar o exemplo, você me dá o caminho das pedras? Tem, então eu também faço essas consultorias. E uma coisa que eu sempre amo lembrar para todo mundo são as 5 leis de Ranganatha, que eu até escrevi lá no meu Instagram, que cada vez que eu trabalho mais com bibliotecas, mais as 5 leis de Ranganatha fazem sentido. Ranganatha foi um professor e estudioso de biblioteconomia e matemático que desenvolveu 5 leis da biblioteconomia, que é o que rege nossa gerência do conhecimento, né, dentro de uma biblioteca, enfim. E eu queria falar um pouquinho dessas leis, porque eu acho super legal e faz muito sentido quando a gente fala de biblioteca. E quando você olhar para a sua biblioteca e você pensar nessas 5 leis, você vai falar assim, realmente faz todo sentido. Vamos lá. A primeira lei é: os livros são para serem usados. Todo mundo fala, mas é lógico, Marina, que livro é para ser usado. Mas é o que a gente fala sobre a rotatividade do conhecimento. Então, não adianta nada você ter um livro parado na sua estante que você não olha nunca, que você não vê nunca, que você não abre nunca, sendo que tem milhares de outras pessoas que podem usufruir daquele conhecimento, adquirir aquele conhecimento. Então, façam com que eles sejam utilizados, deem a rotatividade. Eu sei que existem apegos emocionais, não estou falando para você se desfazer de todos os seus livros, ou nunca ter livros, ou nunca montar uma biblioteca. Não, mas dê uma rotatividade. Se você quer ter os livros, empreste para os seus amigos, peça de volta. Mas tem um livro que eu sou muito apegada. Não tem problema, esse você não empresta. Mas faça com que os livros sejam usados. Segunda lei, para cada leitor, o seu livro. É muito engraçado isso, porque todo mundo fala, mas como assim para cada leitor o seu livro? Significa que para cada cliente ou para cada usuário, existe um perfil de livros. Então, não necessariamente eu gosto de ler todos os livros. O meu perfil de livros é aquele, ou seja, eu leitor, vou ter um perfil de livro, vou ter os meus livros. Você, leitora, vai ter os seus livros, o seu perfil. Por isso que aquela coisa da gente categorizar por nicho da minha vida faz todo sentido, porque para cada leitor, seu livro. A terceira, para cada livro, o seu leitor. Isso também faz diferença. Por exemplo, um livro infantil, ele tem um direcionamento para um público, ou seja, a capa dele vai ser diferente, a costura dele tem que ser diferente, a cola dele, se ele vai ser à prova d'água, se ele vai ter alguma interatividade. Se é um livro para um estudioso, qual é o conteúdo que tem que ter lá dentro, sabe? Então, para os seus livros, você ou quem você quiser emprestar, ele tem um conteúdo específico, né? A quarta lei é: poupe o tempo do seu leitor. Isso nada mais é do que a organização da sua biblioteca. Por quê? É muito desgastante quando você pensa em organização geral, quando você pensa no funcionamento da sua casa, é muito desgastante você perder tempo procurando as coisas que você quer. Seja o documento, seja a chave do carro, seja um caderno, um papel, uma conta. Imagina um livro e um conhecimento. Você entrar num monte de livro, você se deparar com 3.000 livros, como foi o caso da nossa amiga que comentou aí, e você falar, meu Deus, eu vou ficar aqui horas pesquisando um livro, eu vou desistir. Vou até comprar outro, porque eu não estou com vontade. E poupar esse tempo faz com que a pessoa tenha mais gosto de estar ali, né? Que ela consiga sempre chegar no seu objetivo, no conhecimento que ela quer atingir. E por último, mas não menos importante, a quinta lei, que é: a biblioteca é um organismo em crescimento. Então, lembrem-se, sempre vai entrar um livro, sempre vai ter mais uma coisa, você vai ganhar um livro, você vai receber um livro, você vai comprar um livro, você vai tirar uma xerox, você vai... respeitando os direitos autorais, por favor, não me julguem. Claro. E é isso, por isso que a gente deixa sempre aquele espaço em todas as prateleiras, ou deixa um espaço nas estantes,
para a gente ter sempre a possibilidade de crescer, e sempre cresce. Quem tem livros e quem tem o apego pelos livros físicos, a paixão, os bibliófilos todos, eles sabem que os livros vão entrar, sempre vai entrar um livro. Então, que a gente tenha essa consciência, né, de que sempre vai crescer um pouquinho. Nossa, achei legal você trazer as 5 leis, né, de Ranganatha, porque eu não tinha pensado assim que daria também para aplicar essa lógica para a biblioteca pessoal. É óbvio que dá, né? Mas sabe quando você não visualiza? É legal Uhum. a gente ter essa perspectiva, né? Então, Marina, assim, eu estou muito agradecida mesmo, sou grata por você ter aceito o convite, por essa aula também que você deu para a gente. Eu espero também que depois que esse vídeo aqui ficar disponível, né, você consiga alcançar. Esse vídeo vai alcançar mais pessoas, então espero que isso se transforme em possíveis clientes para você também. Ou pessoas que vão assim querer tirar dúvida, né? Com certeza, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente sempre compartilhar conhecimento. E só para reforçar, o contato da Marina é @marinagrandepo no Instagram, tá? E é isso. Muito obrigada, Marina, por tantas dicas importantes, né? Muito obrigada por ter fechado aí também com essas 5 leis. E é isso. Eu sou eternamente grata também. Eu agradeço muito, eu espero que tenha ajudado, que as pessoas não tenham medo de organizar suas bibliotecas em casa. Se tiverem, me procurem, que eu tento tirar vocês da sombra, a gente tenta auxiliar, ajudar o máximo que puder, mesmo que não seja físico, eu tento auxiliar o máximo que a gente puder, tentando dar todas as saídas. É muito importante a organização como um todo, né? A gente tem até esses conhecidos benefícios para a saúde, para o cérebro, para o funcionamento do cérebro, que levam a organização em consideração. Então, nada melhor do que ter os seus livros organizados, seu conhecimento organizado, né? O pensamento organizado. E, e desmistificar isso de que biblioteca sempre tem um jeito, de que sempre tem uma bibliotecária chata que manda fazer silêncio, de que não é um lugar que vai te auxiliar, sabe? E perder um pouco isso, sabe? Perder um pouco esse medo de ter os seus livros organizados e de partir para essa empreitada, porque tem gente que fala, mas a gente começa e cansa muito. Não se obrigue a fazer sempre. Comece devagarzinho, faça um pouquinho um dia, crie essas suas categorias, mude as suas categorias se for necessário, veja como é que é a melhor forma. E a organização sempre é benéfica, né? Então, no que eu puder ajudar, sempre vou. Então, me procurem se precisarem. Sigam as dicas lá no Instagram, que eu sempre dou uma outra dica super divertida e legal, interessante. E todo conhecimento compartilhado sempre agrega. Então, quanto mais pessoas eu puder atingir, não necessariamente contratos, mas se as pessoas tiverem a iniciativa de se organizar, já está valendo muito, já é um super ganho para mim. Legal. Eu quero também agradecer ao pessoal que assistiu desde o início. Muito obrigada. Sigam a gente também no Instagram, @Biblioteca Salomão. A gente sempre tenta fazer eventos virtuais agora, né, por conta da pandemia, antes eram presenciais, mas a gente sempre tenta fazer essa dinâmica, porque a biblioteca não é somente um depósito de livros, né? A biblioteca, como um todo, ela é um espaço cultural que a gente precisa movimentar para agregar a vida das pessoas. Então é isso, Marina. Muito obrigada mais uma vez. Espero que também tenha sido uma experiência boa para você. Com certeza. E é isso. Muito obrigada a todos. Eu desejo para você também uma boa noite, Marina. Uma boa noite para o pessoal que está assistindo pelo Facebook. E qualquer dúvida é só chamar a gente aqui no Facebook, no Instagram, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Foi um super prazer. Estava com saudades já de você. Fico muito feliz com o seu sucesso também. E estamos sempre juntas. Quanto mais unidas, melhor. Que as mulheres ocupem também uma posição de empreendedorismo, que a gente aprende muito pouco. Então, empreender como bibliotecária também é um desafio. E que a gente não estimule só bibliotecários, mas que estimule pessoas a serem mais organizadas, né? Que isso também dá uma leveza para a vida. É verdade. Obrigada, Marina.
Muito Tudo de bom para obrigada. Boa você, noite. Boa noite. Tchau, tchau.